Amém? No tempo determinado, iremos nos rever. Amém? Diga assim para o seu irmão: o ano ainda não acabou. Ainda não acabou. Por isso, não pare de sonhar. Não pare de sonhar. José, mesmo nas adversidades, não parava de sonhar. Glória a Deus. E queriam vender ele porque pensavam que ele tinha preço. Venderam ele para o Egito, para os midianitas, porque pensavam, diaconisa, que José tinha preço. Aleluia. Mas José não tinha preço, José tinha valor. Aleluia. Porque nós entendemos que preço é tudo aquilo que alguma quantia ela possa comprar, mas valor não existe quantia que possa comprar. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então nós não temos preço, nós temos valor, Oh, glória. porque já fomos comprados Graças com sangue precioso. A minha esposa perguntou assim: tu vai pregar? Eu falei: não, nós vamos adorar, nós vamos cultuar Deus. Aleluia. Né? E também eu não vim pagar uma visita, porque existe muitos que pensam assim: vamos pagar a visita porque o irmão. Não, eu louvo a Deus pela vida do nosso diácono Luciano, que esteve ali conosco, mas eu vim para adorar em primeiro lugar, acima de tudo, Graças a Deus. como também para honrar o convite que ele também nos fez. Glória a Deus. Porque tem pessoas que dizem assim: não, eu vou porque eu vou honrar o convite. Não, irmão, nós temos que ir com o propósito de adorar, de glorificar o nosso Salvador. Aleluia. E em segundo lugar, honrar o irmão. Amém? Mas sem delongas, irmãos, eu tinha preparado, eu falei: Jesus, se eu tiver a oportunidade, eu quero deixar em Gênesis 37, José. Mas Jesus é quem controla. Então abra a tua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 8, 9 e 10. Aleluia. O livro da criação de Deus, Gênesis 3, versículos 8, 9 e 10. Que nos diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Vamos ler o versículo 11. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu na árvore de que te ordenei que não comesses? Amém. Pode se assentar. Aleluia. Glorificar a Jesus. Glória. Aleluia. É digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Louvado seja Deus. Irmãos, ao longo da humanidade, se nós formos estudar os primitivos, vamos ver que todo ser humano, desde que o ser humano se entende por ser humano, dentro da sua consciência, ele entende que existe alguém superior, existe um Criador, existe um sustentador. E assim, percebendo, esse ser humano, ele procura adorar aquele que ele acha que é o seu Criador, que é a sua divindade e que é o seu Deus. Aleluia. Porém, ao longo do tempo, nós vemos que a humanidade, ela trilhou por caminhos que fugiu da direção, das diretrizes e da vontade de Deus. Nós chegamos no século 21, onde as pessoas têm as suas ideias de que tudo para ela é Deus. Cada um cria o seu pensamento de Deus,
cada um busca Deus da sua forma, cada um tem a sua percepção de quem é Deus, o Criador, mas verdadeiramente ao longo da história da humanidade só existe um Deus, ele se chama o grande eu sou. Ele chamou Moisés no meio da sarça, e quando Moisés falou assim: o que eu vou dizer para Faraó? Diga assim: diga que o eu sou te enviou. Eu sou aquilo que você precisa. A humanidade tem feito deuses e a humanidade tem sofrido. Quando eles saíram da terra do Egito, que fizeram bezerro de ouro, começaram a sofrer. Nos dias atuais a humanidade sofre porque sai da presença e faz um Deus para si segundo a sua própria vontade. O salmista escreve no Salmo 16, no versículo 4: as dores se multiplicarão para aqueles que fazem oferendas a outros deuses. Aleluia. A humanidade procura criar o seu próprio Deus segundo o seu coração, mas Deus disse para Moisés: diga que eu sou te enviou, porque a palavra eu sou no original significa eu sou o que você precisa que eu seja para a sua vida. Se você precisar de livramento, eu serei livramento. Se você precisar de direção, eu sou a tua direção. Se você precisar de um libertador, eu sou o teu libertador. Se você precisar de providência, eu sou aquele que manda o maná do céu. Se você precisar passar no meio do mar vermelho, eu sou aquele que abre e fere as águas do mar vermelho. O eu sou te enviou. Aleluia. E nós precisamos entender que Deus não é segundo a nossa percepção, que nós entendemos que Deus é. Nós não podemos cultuar e adorar a Deus segundo a nossa percepção, que nós entendemos que Deus é. Nós temos que procurar adorar e cultuar e reverenciar o Deus que fez os céus e a terra. Aleluia. Segundo Ele deixou na sua palavra, segundo o seu mandamento, segundo o seu propósito. E nós louvamos a Deus porque aqui nesta noite tem uma igreja, aleluia, com o coração voltado para adorar aquele que vive e reina para todos sempre, e já sentimos a sua presença. Glória! Glória, Jesus. Ele é grande. Aleluia! Oh, glória! Aleluia. Quando Deus ele cria todas as coisas, antes dele criar, no capítulo 1, no versículo 1 está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo 2 está escrito: e a terra era sem forma e vazia. Mas Deus que é perfeito, Deus que é soberano, Deus que é magnífico, Deus que é poderoso, Deus que é bendito, não faz nada mal feito ou pela metade. Levanta a mão para receber o que eu vou dizer nesta noite. Se Deus começou a fazer, espera, porque aquele que chamou, Ele vai aperfeiçoar e o nome dele vai ser glorificado. Aleluia! Ele não faz nada pela metade e não faz nada mal feito. Oh, glória! Dizem os historiadores, os estudiosos, que do versículo 1 para o versículo 2 foi quando Satanás se rebelou e caiu e precipitou-se abaixo. E agora a terra ela fica sem forma, deformada e também fica vazia. Mas então Deus começa a usar o verbo, a usar a palavra, e Ele diz: haja luz, e houve luz. Aleluia! Mas antes disso acontecer, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aleluia, Pai! Glória, meu Deus. Nós nos esquecemos, nós precisamos voltar a entender e a pregar e a estudar sobre a doutrina do Espírito Santo. Aleluia! Porque nós falamos do Pai, não é errado, nós falamos do Filho, não é errado, mas muitas das vezes nós esquecemos de falar que o Espírito Santo é a mesma pessoa, assim como eu e você somos corpo, alma e Espírito. O Espírito Santo não é apenas um agente, o Espírito Santo ele é o próprio Deus, aleluia, agindo no meio da criação e também no meio da sua igreja. Oh, glória a Deus! E quando você sente o Espírito Santo, você sente o próprio Deus Glória. se movendo
movendo no seu meio, se movendo no seu ser, se movendo no seu íntimo. Aleluia, Pai. Após Deus formar todas as coisas, Ele vai formar o homem no sexto dia. Porém é um mistério, porque a Bíblia diz que Deus, Ele não vai formar o homem com a sua palavra, Ele não vai formar o homem com nada que é de cima dos céus, mas Ele vai formar o homem daquilo que é de baixo, aleluia, da terra. E quando Ele forma o homem do pó da terra, Ele sopra nas suas narinas e o homem passa a ser alma vivente. Aleluia. Então você não é apenas terreno, você não tem que andar segundo a cidadania humana, obedecendo as leis e também exigindo os teus direitos sobre esta terra, mas também como cidadão do céu, carregando a presença e carregando o nome de Jesus Cristo, aleluia, sobre este mundo. Glória a Deus. E quando Ele forma Adão do pó da terra, é interessante notarmos que a Bíblia diz que não chovia, mas apenas uma neblina subia do pó da terra e regava a terra para que ela pudesse produzir. Aleluia. Esta neblina, ela simboliza o agir de Deus, aonde ninguém está vendo, aonde ninguém está entendendo, mas quando a palavra é ministrada, o Espírito ele vai fluindo, o Espírito ele vai agindo e vai fazendo